A garota alienígena quase engasgou quando seu indicador de alma gêmea ativou após tocar no humano. A estação de confluência galáctica vibrava com o zumbido constante dos sistemas de suporte à vida e o murmúrio de 1000 espécies diferentes cuidando de seus afazeres. O comandante Ethan Reeves caminhava confiante pela ala diplomática. Seu torso nu estava coberto apenas por um colete tático que já vira dias melhores. Seu cabelo loiro estava bem penteado, apesar do caos das últimas horas, e a sombra de barba em seu queixo lhe dava um ar robusto que contrastava com seu sorriso amigável. Ele não deveria estar nesta seção da estação. Os corredores imaculados do setor diplomático eram normalmente proibidos para o pessoal de manutenção, mas o sistema de controle ambiental estava descontrolado. E como engenheiro-chefe da estação, ele fora chamado pessoalmente. Malditos burocratas, ele disse, ajustando o cinto de ferramentas pendurado baixo em suas calças táticas. Uma simples verificação de manutenção teria evitado essa bagunça. Ao virar a esquina, sua mente estava ocupada com cálculos e sequências de reparo. Ele colidiu com alguém sólido, mas surpreendentemente macio. Com licença, disse uma voz melódica, o tradutor universal dando às suas palavras um leve eco. Ethan olhou para cima e se viu encarando o par de olhos turquesa mais extraordinário que já vira. Eles pertenciam a uma mulher alienígena humanoide com pele verde suave que parecia brilhar sob as luzes da estação. Seu cabelo branco prateado caía em ondas sobre os ombros, e sua figura esguia era acentuada por um traje cinza escuro que abraçava cada curva. A culpa é toda minha, Ethan disse, estendendo a mão automaticamente. Comandante Ethan Reeves, engenheiro-chefe. Fui chamado para consertar os controles ambientais. A mulher alienígena hesitou antes de apertar sua mão. Ciria Niver, enviada diplomática de Elysium Prime. Ciria enviada diplomática de... No momento em que suas mãos se tocaram, algo extraordinário aconteceu. Um pequeno dispositivo no pulso de Ciria. Algo que Ethan, inicialmente, confundiu com uma joia. Começou a pulsar com uma luz azul brilhante. Os olhos da alienígena se arregalaram de choque. E ela fez um som estrangulado, puxando a mão como se tivesse se queimado. Isso é impossível. Ela ofegou, encarando a luz, pulsante em seu pulso. Ethan ergueu uma sobrancelha, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Não achei que meu aperto de mão seria tão impressionante. A compostura de Ciria, tão cuidadosamente mantida através de... Tocou freneticamente no dispositivo, seus dedos tremendo. Está tudo bem? Está tudo bem? Ethan perguntou, seu sorriso desaparecendo para dar lugar à preocupação. Não é nada, ela disse rápido demais. Um pequeno mau funcionamento. Sou bom com mau funcionamento. Ele ofereceu, gesticulando para seu cinto de ferramentas. É meio que meu trabalho. Isso não é algo que você possa consertar com uma chave inglesa, comandante. Sua voz recuperou a frieza diplomática, mas seus olhos traíam sua agitação. Isso é um artefato cultural, muito pessoal. Ethan assentiu lentamente. Justo. Ainda assim, se está causando-lhe desconforto, não é desconforto. Ela interrompeu. É surpresa. Este dispositivo é chamado de indicador de alma gêmea. Meu povo os usa para identificar compatibilidade física e emocional. E deixe-me adivinhar. Não deveria acender quando você aperta a mão de um humano. Não deveria acender de jeito nenhum. Ela disse, sua voz caindo para um sussurro. Eu o tenho desde minha cerimônia de maioridade. Nunca ativou antes para ninguém. Ethan sentiu um estranho arrepio no peito.
algo entre orgulho e curiosidade. Então, o que isso significa exatamente? Antes que Síria pudesse responder, as luzes do corredor piscaram quando um estrondo profundo sacudiu a estação. As sirenes de emergência começaram a soar. Isso não é bom? Ethan disse. Seus instintos profissionais entrando em ação. Ele tocou sua unidade de comunicação. Reaves para o controle. O que está acontecendo? Estática crepitou através do calm. Flutuação de energia. Rede principal. Sistemas de backup. Falhando. As luzes se apagaram completamente, mergulhando-os na escuridão. A iluminação de emergência entrou em ação segundos depois, banhando o corredor em um brilho vermelho assustador. Preciso ir para a engenharia, Ethan disse. Já se virando. Espere. Sua voz apertada com o que poderia ter sido medo. O corredor diplomático tem sistemas separados. Se esses falharem também, Ethan entendeu imediatamente. O setor diplomático abrigava representantes de espécies com necessidades ambientais extremamente diferentes. Se esses sistemas falhassem, pessoas morreriam. Venha comigo, ele disse. Tomando uma decisão rápida. Preciso verificar o painel de controle auxiliar nesta sessão. E você pode me ajudar a navegar. Síria hesitou apenas brevemente, antes de assentir. Conduza o caminho, comandante. Enquanto se moviam pelos corredores fracamente iluminados, Ethan não pôde deixar de notar como a iluminação de emergência fazia a pele verde de Síria brilhar com uma luminescência quase de outro mundo. O dispositivo em seu pulso continuava a pulsar suavemente. Um lembrete gentil de sua conexão inesperada. Então, Ethan disse, enquanto chegavam a uma junção, esses indicadores de alma gêmea seus são sempre precisos. Os passos de Síria vacilaram ligeiramente. Medem milhares de marcadores biológicos, respostas a feromônios, padrões neurais. Eles têm sido a base do emparelhamento alesiano por milênios. E o seu acabou de ascender para um humano. Isso deve ser uma novidade. Ela admitiu, a compatibilidade entre espécies foi documentada, mas nunca com humanos. Sua espécie é relativamente nova na comunidade galáctica. Ethan sorriu. Estamos cheios de surpresas. De fato, Síria disse. Seus olhos demorando-se em seu rosto, traçando as cicatrizes tênues que cruzavam seu osso da bochecha e mandíbula. Seu tipo tem uma reputação de ser imprevisível. Isso é uma maneira diplomática de dizer problemático. Um pequeno sorriso puxou seus lábios. Talvez. Eles chegaram ao painel de controle auxiliar, e Ethan imediatamente começou a trabalhar, seus dedos dançando pela interface com facilidade prática. Síria observou fascinada pela confiança em seus movimentos. Você parece muito habilidoso. Ela observou. Estou consertando coisas desde que era criança. Ele respondeu sem olhar para cima de seu trabalho. Meu pai era mecânico em uma das primeiras naves coloniais. Ele me ensinou que entender como as coisas quebram é o primeiro passo para torná-las inquebráveis. Uma filosofia sábia. A mão de Ethan parou por um momento, e ele olhou para ela. E quanto a você, como alguém se torna um enviado diplomático de Elysium Prime? Alguém nasce para isso, Síria disse. Um toque de algo, talvez resignação em sua voz. Minha linhagem tem servido em papéis diplomáticos por 12 gerações, sem escolha no assunto. Sempre há escolha. Ela disse cuidadosamente, mas o dever e a tradição são motivadores poderosos. O painel de repente acendeu. E Ethan soltou um triunfante. Enquanto os sistemas começavam a reiniciar.
Consegui. Isso deve estabilizar os controles ambientais nesta seção, pelo menos temporariamente. Isso é impressionante. Síria disse, genuína admiração em sua voz. Apenas uma solução temporária. Precisamos chegar à baía de engenharia principal para resolver a causa raiz. Ele se endireitou, limpando as mãos nas calças. Vindo, Síria parecia incerta. Devo relatar à minha delegação. As comunicações estão fora do ar. Ethan apontou. E eu poderia usar alguém que conhece os protocolos diplomáticos se encontrarmos alguma situação sensível. Ela considerou isso por um momento, então assentiu. Muito bem, comandante. Conduza. Enquanto faziam seu caminho pela estação, navegando por corredores escurecidos e contornando portas com defeito, Ethan se viu cada vez mais ciente da presença de Síria ao seu lado. Havia algo nela, uma graça, uma inteligência, uma força tranquila que o atraía. Então ele disse, quebrando um silêncio confortável. Aquela coisa no seu pulso. O que acontece agora que está ativada? Síria tocou o dispositivo, autoconsciente. Tradicionalmente, quando os indicadores ativam, os indivíduos começam um período de cortejo. Eles passam tempo juntos, aprendendo um sobre o outro, determinando se a compatibilidade biológica se traduz em harmonia emocional e intelectual. Parece muito com namoro. Namoro. O tradutor lutou com o termo. Cortejo humano, Ethan esclareceu. Conhecendo alguém para ver se você é compatível. Então, sim, é semelhante, embora talvez mais formalizado. E se os indivíduos decidirem que não são compatíveis, apesar do que o indicador diz? Síria parecia genuinamente intrigada. Isso raramente acontece. Os indicadores são notavelmente precisos em prever pares bem-sucedidos. Mas acontece ocasionalmente, ela admitiu. Nesses casos, os indivíduos se separam e os indicadores são reiniciados. Eles alcançaram a porta selada e Ethan pausou para substituir a trava. Quando a porta deslizou, revelando um eixo de manutenção, ele se virou para Síria com um sorriso. Bem, diplomata Niverin. Parece que estamos em um primeiro encontro improvisado. Espero que você não se importe de sujar um pouco essas roupas elegantes. Para sua surpresa, Síria riu, um som como sinos de prata que fez algo quente se desenrolar em seu peito. Eu naveguei em águas diplomáticas muito mais traiçoeiras do que um eixo de manutenção. Comandante Reeves. Me chame de Ethan, ele disse, oferecendo sua mão para ajudá-la a entrar no eixo. Ela a pegou sem hesitação desta vez, apesar do brilho renovado do dispositivo em seu pulso. Ethan, ela repetiu, como se testando o nome em sua língua. E você pode me chamar de Síria. E você pode me chamar de Síria. Enquanto rastejavam pelo espaço apertado, Ethan não pôde deixar de se perguntar que reviravolta do destino os havia unido e o que isso poderia significar para ambos. O eixo de manutenção estreitou à medida que avançavam, forçando Ethan e Síria a rastejarem em fila única. A iluminação de emergência lançava longas sombras à frente deles, e o distante estrondo de sistemas com defeito ecoava pelas paredes de metal. Quanto falta? Síria perguntou, sua voz ecoando ligeiramente no espaço confinado. Apenas mais 50 metros, Ethan respondeu, pausando para verificar um marcador de junção. Este eixo deve se conectar diretamente à baía de engenharia secundária. Ele olhou para trás, admirando como ela mantinha sua dignidade, mesmo enquanto rastejava por um túnel de manutenção empoeirado. Seu cabelo prateado agora estava amarrado em um nó prático, mas alguns fios haviam escapado para emoldurar seu rosto. O brilho azul do dispositivo em seu pulso lançava uma luz etérea em seus traços verdes. Você está olhando, comandante. Ela notou um toque de diversão em sua voz. Apenas certificando-me de que você está acompanhando, ele disse com um sorriso.
E pensei que concordamos em Ethan. Ethan, ela corrigiu, o nome saindo de sua língua. Jill, o nome saindo de sua língua de uma forma que enviou um arrepio agradável por Em minha cultura, usar nomes próprios implica um nível de intimidade que normalmente levaria meses para estabelecer. E ainda assim, aqui estamos nós rastejando por um eixo de manutenção juntos, após nos conhecermos há menos de uma hora. Eu diria que estamos pulando algumas etapas no processo tradicional de conhecer você. Seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. De fato. Embora eu deva admitir, isso não é como eu imaginei meu dia prosseguindo. Quando acordei esta manhã, nenhuma crise diplomática em sua agenda. Prático, ela respondeu, seus olhos brilhando com um humor inesperado. Eles chegaram a uma junção e Ethan pausou para substituir outro painel de segurança. Quando a pequena escotilha deslizou, ele gesticulou para Síria ir primeiro. Damas, é um costume humano. Agora, isso é um costume humano. Temos um conceito semelhante, ela disse, enquanto se movia graciosamente pela abertura, embora seja menos sobre gênero e mais sobre hierarquia. E que hierarquia você me atribuiria? Ethan perguntou, seguindo-a pela escotilha. Síria se virou para ajudá-lo a subir. Suas mãos se conectando mais uma vez. O dispositivo em seu pulso pulsou mais forte. Mais alto do que você poderia esperar, ela disse suavemente. Eles se encontraram em uma pequena sala de controle auxiliar. Ethan imediatamente se moveu para o console principal. Seus dedos voando sobre os controles enquanto avaliava a situação. Isso é pior do que eu pensava, ele disse, escaneando as leituras. As redes de energia primária e secundária estão completamente offline. O suporte à vida está funcionando com energia de emergência. Mas isso não vai durar mais de 6 horas. Isso poderia ser um acidente. Síria perguntou, movendo-se para ficar ao lado dele, perto o suficiente para que ele pudesse detectar um leve perfume exótico. Algo como canela e ozônio. Ethan balançou a cabeça. Muitos sistemas falharam simultaneamente. Isso foi deliberado. Sabotagem. Síria respirou, seus olhos turquesa se arregalando. Mas quem faria? Essa é a pergunta de 1 milhão de créditos. Ethan disse sombriamente. Eu preciso chegar à baía de engenharia principal. De lá, talvez eu possa redirecionar energia suficiente para colocar os sistemas críticos de volta online. Eu vou com você, Síria disse, sem hesitação. Ethan olhou para ela, absorvendo sua expressão determinada. Pode ser perigoso. Quem fez isso ainda pode estar por aí. Mais uma razão para você não ir sozinho. Ela contrapôs. Além disso, minhas credenciais diplomáticas nos concederão acesso a áreas restritas, se necessário. Ele não podia argumentar com sua lógica, mas havia algo mais em sua insistência. Uma relutância em se separar que ecoava seus próprios sentimentos. A conexão entre eles, seja o que for, havia se tornado mais forte no curto tempo que passaram juntos. Tudo bem. Ele cedeu. Mas fique perto. Eles saíram da sala de controle auxiliar por uma escotilha diferente, emergindo em um corredor que estava estranhamente silencioso. O movimento normal da estação, o zumbido constante das máquinas, a conversa de espécies diversas, estava ausente, substituído por um silêncio opressor. Quebrado apenas pelo alarme ocasional distante. Está quieto demais, Síria disse, movendo-se inconscientemente. A maioria do pessoal da estação provavelmente evacuou para os abrigos de emergência, ele explicou.
sua mão movendo-se instintivamente para a parte inferior de suas costas, enquanto navegavam pelo corredor escurecido. Protocolo padrão durante uma falha grave de sistemas. O simples toque enviou um choque de consciência através de ambos. A respiração de Síria prendeu audivelmente e Ethan sentiu uma onda de calor que não tinha nada a ver com os controles ambientais falhando. Ele não removeu sua mão e ela não se afastou. Eles chegaram a uma porta selada marcada. Engenharia. Pessoal autorizado apenas. Ethan passou seu cartão de acesso. Mas amanheceu escuro. A energia está completamente fora aqui, ele disse, ajoelhando-se para examinar a substituição manual. Eu vou precisar forçá-la a abrir. Eiga, permita-me, Síria, disse, avançando. Ela removeu um pequeno dispositivo de um bolso, escondido em seu traje, e o anexou ao painel de controle da porta. O dispositivo zumbi suavemente e suavemente. E segundos depois, a porta deslizou alguns centímetros. Ethan ergueu uma sobrancelha, equipamento diplomático padrão. Um sorriso travesso brincou nos lábios de Síria. Digamos apenas que a diplomacia às vezes requer soluções criativas. Lembre-me de nunca jogar pôquer com você, Ethan disse com uma risada enquanto enfiava os dedos na abertura e empurrava a porta mais aberta. Eles se espremeram pela abertura e se encontraram na baía de engenharia, fracamente iluminada. A iluminação lançava longas sombras pela sala maciça, cheia de equipamentos imponentes e máquinas complexas. A equipe usual de engenheiros não estava em lugar algum. Eles devem ter evacuado, Ethan disse, movendo-se rapidamente para a estação de controle principal. Bom! Olha! Isso significa que seguiram o protocolo. Ele começou a trabalhar no console, sua expressão ficando cada vez mais sombria enquanto avaliava os danos. Isso é definitivamente sabotagem. Manualmente substituíram os protocolos de segurança e induziram uma falha em cascata na rede de energia. Você pode consertar isso? Síria perguntou, observando suas mãos se moverem com eficiência prática sobre os controles. Posso contornar alguns dos sistemas danificados e redirecionar energia dos geradores auxiliares, ele disse, sem olhar para cima de seu trabalho. Não será suficiente para colocar tudo de volta online, mas deve nos dar mais tempo para o suporte à vida. Enquanto Ethan trabalhava, Síria se movia pela baía de engenharia, examinando o equipamento com olhos curiosos. Ela parou em uma estação de trabalho, onde refeições meio comidas haviam sido abandonadas, evidência da evacuação apressada. Seu povo é notavelmente adaptável, ela observou. A maioria das espécies entraria em pânico em uma situação como esta. Tivemos bastante prática com desastres, Ethan respondeu. Seu foco ainda no console. A história da humanidade é basicamente uma crise após a outra. Nós nos adaptamos ou morremos. Isso explica muito sobre sua reputação na comunidade galáctica, Síria disse, pensativamente. Muitas espécies acham os humanos inquietantes. Vocês realizam em décadas o que leva a outros séculos e prosperam em condições que quebrariam a maioria das raças. Ethan olhou para cima. Um toque de orgulho em sua expressão. Somos teimosos assim. Eu acho que é mais do que teimosia, Síria disse, movendo-se mais perto dele. Há um fogo em sua espécie, um impulso que fascina e assusta as raças mais velhas. Incluindo a sua, Ethan perguntou. Suas mãos ainda nos controles. O olhar de Síria encontrou o dele, sem vacilar. Especialmente a minha. Os elisianos valorizam o controle, a estabilidade, a previsibilidade. Os humanos representam o oposto. Caos, inovação, paixão. Você diz isso como se fossem coisas ruins. São coisas desafiadoras, ela corrigiu. Similarmente,
para uma cultura que passou milênios aperfeiçoando a arte da regulação emocional. A testa de Ethan franziu. É isso que os indicadores de alma gêmea são sobre. Regular emoções. Síria olhou para o dispositivo pulsante em seu pulso. De certa forma, eles removem a incerteza do emparelhamento, garantindo compatibilidade genética e temperamental ideal. Parece clínico? Ethan observou. É eficiente. Ela contrapôs. Mas havia uma nota de algo como dúvida em sua voz. Mesmo assim, o seu acendeu para mim. Um humano caótico e apaixonado, Ethan disse. Sua voz caindo para um registro mais baixo enquanto ele dava um passo mais perto dela. O que isso diz sobre sua compatibilidade ideal? Diplomata Niverim. O ar entre eles parecia engrossar, carregado com uma eletricidade que não tinha nada a ver com os sistemas de energia da estação. Os olhos turquesa de Síria escureceram, e o brilho do dispositivo em seu pulso intensificou. Disse, ela respondeu, sua voz mal acima de um sussurro, que talvez haja aspectos de compatibilidade que mesmo nossa tecnologia avançada não pode prever completamente. Ethan estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, se quisesse, e prendeu uma mecha de cabelo prateado atrás de sua orelha. Seus dedos demoraram-se contra sua pele verde, que era surpreendentemente quente ao toque. De onde eu venho? Ele disse suavemente. Chamamos isso de química. Seus olhos se fecharam por um momento ao seu toque. Quando ela os abriu novamente, havia uma nova intensidade em seu olhar. Um termo apropriado. Parece haver uma reação entre nós. O momento se estendeu entre eles, tenso com possibilidade. Então um alarme soou do console, quebrando a tensão. Ethan relutantemente voltou aos controles. Consegui redirecionar alguma energia. Mas há um problema na seção 17. As vedações ambientais estão falhando. Esse é o laboratório de pesquisa xenobotânica. Síria disse instantaneamente, alerta. Há espécimes lá de dezenas de mundos, incluindo vários que podem se tornar tóxicos se expostos à atmosfera da estação. Precisamos chegar lá agora, Ethan disse, já se movendo em direção à saída. Se esses espécimes escaparem no sistema de ventilação, seria catastrófico. Síria terminou, seguindo de perto atrás dele. Eles correram pelos corredores guiados pelo conhecimento de Ethan sobre o layout da estação. Enquanto corriam, as luzes piscavam ominosamente, e a temperatura começava a cair visivelmente. Os controles ambientais estão começando a falhar. Ethan explicou entre respirações. Estamos ficando sem tempo. Eles chegaram à seção 17 para encontrar as portas seladas e uma luz de aviso piscando acima delas. Ethan rapidamente acessou o painel de controle. Os protocolos automáticos de quarentena entraram em ação, ele disse. Isso é bom. Significa que os espécimes ainda estão contidos. Mas precisamos entrar lá para estabilizar os sistemas ambientais. Você pode substituir isso. Síria perguntou, esfregando os braços enquanto a temperatura continuava a cair. Sim, mas há um problema. Ethan disse. Uma vez que estivermos dentro, a quarentena será restabelecida. Ficaremos presos até que consertemos o problema. Ou alguém de fora substitua o bloqueio. Dado o estado atual da estação, acho que podemos assumir que o último é improvável. Síria observou. Síria endireitou os ombros, sua postura diplomática retornando. Então devemos prosseguir. A segurança da estação tem precedência.
Ethan assentiu admirando sua coragem. Fique perto de mim quando estivermos lá dentro. Algumas dessas plantas podem ser desagradáveis. Ele substituiu os protocolos de quarentena e as portas deslizaram com um chiado de pressão equalizando. Eles entraram e, como previsto, as portas imediatamente se selaram atrás deles. O laboratório xenobotânico era uma vasta estufa cheia de plantas de toda a galáxia. Em circunstâncias normais, diferentes seções mantinham ambientes distintos para atender às necessidades de várias espécies. Agora, com os controles ambientais falhando, a névoa rolava pelo chão enquanto o ar frio encontrava bolsas quentes e úmidas. A estação de controle deve estar no centro. Ethan disse, espiando através da névoa. Precisamos... Um estrondo alto os interrompeu enquanto algo grande tombava à distância. Eles congelaram ouvindo atentamente. Isso não soou como equipamento falhando. Síria. Não, Ethan concordou. Sua mão movendo-se instintivamente para o lado, onde uma arma normalmente estaria. Não encontrando nada, ele pegou uma ferramenta pesada de seu cinto em vez disso. Não soou. Eles se moveram cautelosamente pelo laboratório envolto em névoa, navegando entre fileiras de plantas exóticas. Algumas pareciam reagir à sua presença, virando-se para seguir seus movimentos ou recuando em posturas protetoras. Alguém está aqui, Ethan disse apontando para pegadas frescas na condensação no chão. Eles seguiram as pegadas até a estação de controle central, onde encontraram evidências claras de sabotagem. O console principal havia sido fisicamente danificado, fios arrancados e componentes destruídos. E isso foi deliberado, Síria disse examinando a destruição. Mas por que alvejar especificamente o laboratório xenobotânico? Talvez eles não estivessem alvejando o laboratório. Ethan sugeriu, ajoelhando-se para examinar os danos mais de perto. Talvez eles estivessem atrás de algo dentro dele. Um som suave de farfalhar veio de trás deles. Eles se viraram para ver uma figura alta e sombria se movendo através da névoa. Antes que qualquer um pudesse reagir, a figura levantou o que parecia ser uma arma. Ethan reagiu instintivamente, derrubando Síria no chão enquanto a energia crepitava pelo ar, onde eles estavam de pé. Eles rolaram para trás de um grande vaso enquanto outro disparo atingia o console de controle, enviando faíscas voando. Você está bem? Ethan perguntou. Seu corpo cobrindo protetoramente Síria. Sim, ela respirou. Seus olhos arregalados, mas focados. A posição os colocou frente a frente. Seus corpos pressionados juntos de uma forma que teria sido íntima em circunstâncias diferentes e de alguma forma ainda era apesar do perigo. O atacante disparou novamente. Os disparos de energia queimando as plantas acima de suas cabeças. Ethan podia sentir o coração de Síria batendo contra seu peito, combinando com seu próprio pulso acelerado. Precisamos... Noninha contagem. 1. Eles se levantaram e correram mais fundo no laboratório, se abaixando atrás da folhagem densa de uma planta semelhante a um feto enorme. Os passos do atacante seguiram lentos e deliberados. Quem faria isso? Síria disse. Seu hálito quente contra o ouvido de... Eu não sei, ele respondeu. Mas eles vieram preparados. Isso é uma arma de energia de nível militar. Eles se agacharam em silêncio, ouvindo enquanto os passos se aproximavam. A temperatura no laboratório continuava a cair e Síria tremia involuntariamente. Sem pensar, Ethan a puxou para mais perto, compartilhando seu calor corporal. Desculpe, ela disse, envergonhada. Os elisianos são sensíveis ao frio. Não se desculpe, ele disse. Seus braços se apertando ao redor dela.
Apesar do perigo, ele não podia ignorar como ela se encaixava perfeitamente contra ele, ou a forma como seu perfume nublava seus pensamentos. Os passos pararam e então começaram a se afastar. Ethan arriscou uma espiada ao redor do enorme feto e viu a figura sombria se dirigindo para o outro lado do laboratório. Eles estão se afastando, ele disse. Esta pode ser nossa chance de chegar aos controles auxiliares e trancar esta seção adequadamente. Onde estão os controles auxiliares? Síria perguntou. Ethan apontou para um pequeno painel na parede a cerca de 20 metros de distância. Lá? Não vai consertar o dano, mas pode conter o que quer que eles estejam atrás e prendê-los aqui conosco. Isso soa como um plano arriscado, Síria observou. Mas não havia medo em sua voz, apenas uma avaliação fria de suas opções. Bem-vindo à gestão de crises humanas, Ethan respondeu com um sorriso sombrio. Nós nos especializamos em planos arriscados. Eles esperaram até que o atacante desaparecesse atrás de uma fileira de plantas altas e espinhosas, então se moveram rápida, mas silenciosamente em direção ao painel de controle auxiliar. Eles quase o alcançaram quando os sistemas ambientais deram outro estremecimento ominoso. As luzes piscaram e uma rajada de ar gelado varreu o laboratório. Síria tropeçou, seus membros de repente rígidos com o frio. Ethan a pegou antes que ela pudesse cair, puxando-a contra seu peito. Ah, os elisianos realmente não lidam bem com o frio. Lidam? Ele perguntou preocupado com a rapidez com que ela havia sido afetada. Nosso mundo natal tem um clima tropical estável. Ela explicou através de dentes trincados. Nunca desenvolvemos resistência a temperaturas extremas. Ethan tomou uma decisão rápida e ele a guiou para um pequeno nicho formado pelas raízes de uma planta maciça semelhante a uma árvore e se sentou. Puxando-a para seu colo, o que você está fazendo, Yatilantinen? Ela perguntou. Embora não resistisse. Compartilhando o calor corporal, ele explicou, envolvendo os braços ao redor dela. Os humanos são muito bons em regulação de temperatura. É uma de nossas vantagens evolutivas. Ela hesitou apenas brevemente antes de relaxar contra ele, suas costas contra seu peito. Isso é muito irregular para o protocolo diplomático, ela disse. Mas havia um toque de humor em sua voz. Eu não conto se você não contar. Ethan respondeu. Seu hálito aquecendo a nuca dela. Eles se sentaram em silêncio por um momento, ouvindo por qualquer sinal do atacante. O indicador de alma gêmea no pulso de Síria pulsava constantemente, lançando um brilho azul sobre ambos. Está ficando mais forte, Ethan observou, acenando para o dispositivo. Síria olhou para ele, uma expressão complexa cruzando suas feições. Ressonância emocional, Ethan repetiu, sua voz baixa perto do ouvido dela. Eu pensei que seu povo era todo sobre regulação emocional. Regulação, não eliminação, ela esclareceu. Sentimos profundamente, talvez mais profundamente do que a maioria das espécies. É por isso que desenvolvemos sistemas para gerenciar esses sentimentos. E agora, o que seu sistema está dizendo para você sentir? Ethan perguntou, incapaz de se conter. Síria se virou ligeiramente em seus braços. Seu rosto agora a poucos centímetros do dele. Está me dizendo que há uma compatibilidade de 98,7% entre nós, ela disse. Está me dizendo que apesar de todas as improbabilidades lógicas, culturais e biológicas, você e eu somos compatíveis. O ar entre eles parecia vibrar com possibilidade. O olhar de Ethan caiu para os lábios dela, que eram de um tom mais escuro de verde do que sua pele. Quase teal.
Ele se perguntou se eles teriam um gosto tão exótico quanto pareciam. E o que você pensa sobre isso? Ele perguntou, sua voz áspera, com uma emoção que ele não estava pronto para nomear. Eu acho, Síria disse lentamente, seus olhos turquesa segurando os dele, que pela primeira vez na minha vida, eu entendo por que alguns do meu povo escolhem ignorar os indicadores e seguir seus instintos em vez disso. O coração de Ethan martelou em seu peito. E o que seus instintos estão dizendo agora? Em vez de responder com palavras, Síria fechou a distância entre eles, pressionando seus lábios contra os dele em um beijo que começou tímido, mas rapidamente se transformou em algo mais urgente. Seus lábios eram macios e quentes, com uma leve doçura que lembrava Ethan mel. Ele respondeu imediatamente, uma mão movendo-se para segurar a parte de trás de sua cabeça, os dedos se entrelaçando em seu cabelo sedoso. O indicador de alma gêmea pulsou mais forte, sua luz parecendo sincronizar com o ritmo acelerado de seus corações. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Os olhos de Síria estavam arregalados de admiração e um toque de choque com sua própria ousadia. Isso foi, ela começou. Sim, Ethan concordou, igualmente atordoado pela intensidade de sua conexão. Um estrondo próximo quebrou o momento. Eles se separaram, instantaneamente alertas novamente. A figura sombria estava se movendo de volta para o centro do laboratório, procurando metodicamente cada seção. Precisamos nos mover, Ethan disse. Os controles auxiliares estão logo ali. Síria assentiu. Sua compostura diplomática retornando apesar do rubor ainda evidente em suas bochechas. Conduza o caminho. Eles saíram de seu esconderijo, mantendo-se baixos e usando as plantas como cobertura. O frio estava se tornando mais intenso. Ethan podia ver sua respiração formando névoa no ar. Síria se movia mais devagar agora, lutando contra a resposta natural de seu corpo à queda de temperatura. Eles alcançaram o painel de controle auxiliar. Ethan imediatamente começou a trabalhar, seus dedos voando sobre a interface, apesar do frio. Síria ficou de guarda, observando por qualquer sinal do atacante. Quase consegui, Ethan disse. Só preciso um feixe de energia cortou o ar, passando a poucos centímetros da cabeça de Ethan e atingindo a parede atrás dele. Ele se abaixou instintivamente, puxando Síria para baixo com ele. Nos encontraram, ele disse sombriamente. O atacante emergiu da névoa, arma levantada. Agora que podiam vê-lo claramente, Ethan reconheceu a espécie. Um draconiano, humanoides reptilianos conhecidos por seu trabalho mercenário. O frio que estava debilitando Síria parecia estar afetando-o também. Seus movimentos estavam lentos, e sua pele escamosa assumira um tom cinza opaco. Fiquem onde estão, o draconiano sibilou, sua língua bifurcada saindo entre dentes afiados. O que você quer? Ethan exigiu, posicionando-se ligeiramente à frente de Síria. O espécime terrano, o mercenário respondeu. Onde está? Ethan e Síria trocaram olhares confusos. Que espécime terrano? Síria perguntou. Não se façam de idiotas, o draconiano rosnou. A planta híbrida meu empregador a quer. E eu não vou sair sem ela. A mente de Ethan trabalhou rapidamente. Ele sabia que o laboratório xenobotânico continha espécimes da Terra, mas não conseguia pensar em nenhum que fosse valioso o suficiente para justificar esse nível de sabotagem. Olhe ao seu redor, ele disse, gesticulando para o vasto laboratório. Há milhares de plantas aqui. Não sabemos de qual você está falando. Os olhos do draconiano se estreitaram. Aqui não deveria existir. A que seus cientistas criaram por acidente. A orquídea adaptativa. Ela disse para Ethan,
Foi um incidente diplomático há 6 meses. Uma orquídea terrana polinizou acidentalmente uma flor de fogo elisiana. O híbrido resultante mostrou propriedades adaptativas notáveis. Pode sobreviver em quase qualquer ambiente e tem potenciais aplicações médicas. Bingo. O draconiano disse, tendo ouvido. Agora onde está? A mente de Ethan trabalhou rapidamente. Se essa planta híbrida era tão valiosa quanto parecia, deixá-la cair em mãos erradas poderia ser desastroso. Mas eles estavam em desvantagem. Desarmados. E para na seção C, ele mentiu suavemente. Unidade de contenção ambiental 12. Mas as unidades estão trancadas durante emergências. Você vai precisar de uma substituição de comando? O draconiano hesitou, claramente ponderando se deveria confiar neles. Mostre-me. Ele finalmente exigiu. Abaixe a arma primeiro, Ethan contrapôs. O frio está nos afetando a todos. Não precisamos piorar esta situação. Por um momento tenso, parecia que o mercenário poderia recusar. Então, talvez percebendo que a temperatura em rápida queda era uma ameaça tanto para ele quanto a resistência potencial de Ethan. Ele abaixou a arma. Tudo bem, mas qualquer truque. E eu atiro na fêmea primeiro. Ethan sentiu Síria se enrijecer ao seu lado. Mas manteve sua expressão neutra. Por aqui, ele disse, movendo-se lentamente em direção a uma seção diferente do laboratório, sua mente correndo para formular um plano. Enquanto caminhavam, Ethan notou que o draconiano estava se tornando cada vez mais afetado pelo frio. Draconianos, sendo reptilianos, eram ainda mais suscetíveis a baixas temperaturas do que elisianos. Era apenas uma questão de tempo antes que o mercenário estivesse muito lento para representar uma ameaça. O mesmo era verdade para Síria, que já estava tremendo violentamente apesar de seus esforços para esconder isso. Eles precisavam acabar com isso rápida. Ethan nos conduziu por um caminho sinuoso através do laboratório, deliberadamente tomando uma rota que os expunha a áreas mais frias. O draconiano ficou mais para trás. Seus movimentos se tornando visivelmente mais lentos. Qual é o seu plano? Síria disse, seus dentes batendo. Usando nossas vantagens evolutivas, Ethan disse de volta. Eu posso lidar com o frio melhor do que qualquer uma de suas espécies. Ele vai desacelerar mais rápido do que eu. Inteligente, ela reconheceu. Mas não tenho certeza de quanto tempo mais posso permanecer funcional também. Ethan apertou sua mão tranquilizadoramente. Só um pouco mais. Confie em mim. Eles chegaram a uma seção cheia de plantas altas e espinhosas que criavam um labirinto natural. Ethan deliberadamente diminuiu seu ritmo, permitindo que o draconiano se aproximasse. Está logo ali. Ele chamou de volta para o mercenário, que agora estava a vários metros atrás deles, sua arma caindo em seu aperto lento. Assim que eles viraram uma esquina, escondidos da vista do draconiano, Ethan puxou Síria para perto e disse urgentemente: quando eu der o sinal, corra para a esquerda e se esconda, eu vou derrubá-lo. Os olhos de Síria se arregalaram. Ele está armado e quase imóvel pelo frio. Ethan apontou. Esta é nossa melhor chance. Antes que ela pudesse protestar mais, o draconiano virou a esquina. Seus movimentos agora visivelmente trabalhosos. Sua pele escamosa havia assumido um tom azulado, e sua respiração saía em baforadas visis. Onde está? Ele exigiu. Sua fala ligeiramente arrastada. Logo à frente, Ethan disse: agora! Ora! Síria correu para a esquerda, como instruído, enquanto Ethan avançava diretamente para o mercenário surpreso. O draconiano tentou levantar sua arma,
mas seus reflexos eram muito lentos. Ethan o derrubou no chão, a arma deslizando pelo chão. Apesar de seu estado enfraquecido, o draconiano ainda era forte. Ele sibilou de raiva, dentes afiados estalando no rosto de Ethan enquanto lutavam no chão frio. Ethan conseguiu prender um dos braços do mercenário, mas o outro o acertou no queixo, garras arranhando sua pele. Ethan grunhiu de dor, mas não cedeu, usando sua superior tolerância ao frio para manter a vantagem. Ele desferiu um soco sólido na garganta do draconiano, fazendo o reptiliano engasgar e afrouxar seu aperto. Aproveitando o momento, Ethan virou o mercenário de bruços e torceu seus braços para trás. Síria, encontre algo para amarrá-lo. Síria emergiu de seu esconderijo, rapidamente examinando seus arredores. Ela avistou uma bobina de tubo flexível usada para o sistema de irrigação e a pegou, trazendo-a para Ethan. Juntos, eles amarraram as mãos e os pés do draconiano. Agora, o mercenário estava quase inconsciente, sua fisiologia de sangue frio desligando-se na temperatura gelada. Precisamos voltar aos controles auxiliares, Ethan disse, recuperando a arma do mercenário e ajudando Síria a se levantar. Você consegue? Síria assentiu determinada, embora seus movimentos estivessem se tornando tão lentos quanto os do draconiano. Sim, vamos terminar isso. Eles fizeram seu caminho de volta ao painel de controle. Ethan apoiando Síria enquanto seus passos vacilavam. Quando o alcançaram, ele imediatamente retomou seu trabalho, dedos voando sobre a interface, apesar da dormência se infiltrando neles. Consegui, ele disse, enquanto o painel se iluminava. Estou selando esta sessão e redirecionando a energia de emergência para os controles ambientais. A temperatura deve começar a subir em breve. Como se em resposta, as aberturas ganharam vida, e o ar quente começou a circular pelo laboratório. Síria desabou contra Ethan em alívio, seu corpo tremendo do frio e do rescaldo da adrenalina. Você conseguiu, ela disse, olhando para ele com admiração. Nós conseguimos, ele corrigiu, envolvendo um braço ao redor de sua cintura para estabilizá-la. Você foi incrível. Seus olhos se encontraram e a tensão de antes retornou, amplificada por sua vitória compartilhada. O indicador de alma gêmea no pulso de Síria pulsava intensamente entre eles, um lembrete tangível de sua conexão inesperada. Então Ethan disse suavemente, sua mão livre subindo para traçar suavemente a curva de sua bochecha sobre aquele beijo. Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Síria. Uma experiência muito esclarecedora. Eu estava pensando que talvez precisássemos investigá-lo mais a fundo, e Ethan sugeriu, sua voz caindo para um sussurro rouco, para fins diplomáticos, é claro. Claro. Síria concordou, seus olhos turquesa escurecendo enquanto ela se inclinava mais perto. A pesquisa é essencial para relações interespécies adequadas. Seus lábios se encontraram novamente, mais confiantemente desta vez. O calor de seus corpos se misturando enquanto o laboratório lentamente aquecia ao redor deles. O indicador de alma gêmea pulsava no ritmo de seus corações acelerados. Sua luz um farol na estufa enevoada. Naquele momento, presos em uma estação espacial sabotada com um mercenário amarrado e inúmeros perigos ainda à frente, Ethan e Síria encontraram algo que nenhum dos dois esperava. Uma conexão que desafiava a lógica, a biologia e as vastas diferenças entre seus. E à medida que o calor retornava a seus corpos, um tipo diferente de calor se construía entre eles. Um que prometia desafiar tudo o que pensavam saber sobre si mesmos e um ao outro.
À medida que o calor retornava gradualmente ao laboratório xenobotânico, Ethan e Síria se separaram relutantemente. Embora seus olhos permanecessem fixos em comunicação silenciosa. O indicador de alma gêmea no pulso de Síria continuava seu brilho pulsante e constante, lançando reflexos azuis em seus rostos. Devemos garantir nosso prisioneiro e relatar a segurança da estação, Síria disse. Seu treinamento diplomático se reafirmando, apesar do rubor ainda evidente em suas bochechas verdes. Certo, Ethan concordou. Embora não fizesse nenhum movimento imediato para se afastar. Seus dedos demoraram-se em sua cintura, relutantes em quebrar o contato. Prisioneiro, adultos responsáveis e tudo mais. Enquanto garantiam um mercenário draconiano e faziam seu caminho pelos corredores da estação, Ethan não pôde deixar de notar como a iluminação de emergência fazia a pele verde de Síria brilhar com uma luminescência quase de outro mundo. O dispositivo em seu pulso continuava a pulsar suavemente. Um lembrete gentil de sua conexão inesperada. Então, Ethan disse enquanto chegavam a uma junção. Esses indicadores de alma gêmea seus são sempre precisos. Os passos de Síria vacilaram ligeiramente. Eles são considerados infalíveis. Medem milhares de marcadores biológicos, respostas a feromônios, padrões neurais. Eles têm sido a base do emparelhamento alesiano por milênios. E o seu acabou de ascender para um humano. Isso deve ser uma novidade. Ela admitiu. A compatibilidade entre espécies foi documentada, mas nunca com humanos. Nossa espécie é relativamente nova na comunidade galáctica. Ethan sorriu. Estamos cheios de surpresas. Eles chegaram ao escritório de segurança para encontrá-lo deserto, a maioria do pessoal tendo evacuado para abrigos de emergência. Ethan garantiu o draconiano em uma cela de contenção, então se moveu para o console principal para avaliar o status da estação. A sabotagem é mais extensa do que eu pensava, ele disse, escaneando as leituras. Realmente queria causar caos. Uma dor lancinante e repentina atravessou sua cabeça, derrubando-o de joelhos com um grito estrangulado. Imagens piscavam atrás de seus olhos, fogo, metal retorcido, gritos, acompanhados por um zumbido agudo que parecia perfurar seu crânio. Ethan, a voz de Síria soava distante, abafada pelo rugido em seus ouvidos. Ele sentiu suas mãos em seus ombros, estabilizando-o, mas não conseguia focar em seu rosto através da enxurrada de memórias. Está acontecendo de novo, ele ofegou, pressionando os calcanhares de suas mãos contra suas têmporas, assim como no Hyperion. O que está acontecendo? Ethan, fale comigo. A preocupação na voz de Síria penetrou a névoa de dor. Com um esforço supremo, Ethan forçou as memórias de volta, focando no rosto de Síria, na preocupação genuína em seus olhos turquesa. Gradualmente a dor recuou, deixando-o tremendo e coberto de suor frio. Desculpe, ele conseguiu. Sua voz rouca. Isso acontece às vezes. Flashbacks. A compreensão surgiu no rosto de Síria. As cicatrizes, ela disse suavemente. Seus dedos traçando gentilmente as marcas tênues em sua bochecha e mandíbula. Elas não são apenas físicas, são. Ethan fechou os olhos, inclinando-se ligeiramente em seu... Houve um incidente há 3 anos. Eu era engenheiro-chefe no Hyperion. Uma nave de pesquisa. Estávamos testando um novo sistema de propulsão quando a sabotagem causou uma falha catastrófica. 37 pessoas morreram. Eu não consegui salvá-las. O padrão de sabotagem, Síria disse, fazendo a conexão. É semelhante ao que aconteceu aqui. Ethan assentiu, abrindo os olhos para encontrar seu olhar. Muito semelhante para ser coincidência. A falha de sistemas em cascata, a destruição direcionada de componentes específicos, é a mesma metodologia.
Ninguém acreditou em você. Síria adivinhou. Sua mão ainda o estabilizando. Disseram que eu estava traumatizado, vendo padrões que não estavam lá. Eventualmente, parei de tentar convencê-los. Sua mandíbula se apertou com a memória. Eu pedi transferência para a estação de confluência galáctica, pensando que poderia deixar isso para trás. Mas agora isso seguiu até aqui. Síria terminou. Sua compreensão, sua aceitação imediata de sua verdade, sem questionar, criou uma conexão entre eles, que transcendeu a atração física ou mesmo a declaração do indicador de alma gêmea. Ethan sentiu algo mudar dentro dele. Uma parede começando a desmoronar. Uma ferida finalmente exposta ao ar curativo. O console de segurança apitou, chamando sua atenção. As imagens de vigilância mostravam uma figura em macacão de manutenção, acessando uma área restrita perto das docas. Eu o conheço, Ethan disse, sua voz tensa com reconhecimento súbito. Esse é Davis, diretor assistente de operações da estação. Ele estava no amo com a sobrevivente da... Um dos poucos sobreviventes ainda de mim. Seu sabotador. Síria concluiu, sua expressão endurecendo com determinação. Precisamos detê-lo, não apenas pela estação, mas por aqueles que morreram no Hyperion. Eles se moveram rapidamente pela estação. Seguindo o rastro de Davis até a Doca 7, as portas estavam seladas, mas a substituição diplomática de Síria lhes concedeu acesso. Dentro, encontraram Davis preparando uma nave para a partida, um container do que parecia ser espécimes biológicos seguro no compartimento de carga. Acabou Davis. Ethan chamou. A arma de energia que haviam tirado do draconiano, firme em suas mãos. Afaste-se da nave. Davis olhou para cima. Sua expressão mudando de surpresa para cálculo frio. Reeves deveria saber que você seria um problema novamente. Por quê? Ethan exigiu. A pergunta que o assombrava há 3 anos. Finalmente dirigida ao seu alvo. Por que sabotar o Hyperion? Por que matar todas aquelas pessoas? Danos colaterais, Davis disse, com indiferença arrepiante. A pesquisa era o alvo. A biotecnologia adaptativa é o futuro da guerra, da própria evolução humana. Meus empregadores reconheceram isso muito antes de a Confluência Galáctica estar disposta a admitir. Quando Davis alcançou uma arma, Síria se moveu com velocidade inesperada, derrubando-a de sua mão. O movimento repentino fez Davis cambalear para trás. Sua cabeça batendo em um container de carga com um estalo doentio. Ele desabou no chão inconsciente. Bom movimento, Ethan disse, impressionado com seus reflexos rápidos. O treinamento diplomático inclui autodefesa. Síria respondeu com um pequeno sorriso. Mas todas as negociações são conduzidas verbalmente. Eles garantiram Davis e alertaram a segurança da estação, que estava gradualmente retornando ao status operacional à medida que os sistemas voltavam online. Com a ameaça imediata contida, eles se retiraram para os aposentos de Ethan para tratar de ferimentos menores e aguardar o debriefing. A adrenalina do confronto estava desaparecendo, deixando-os ambos exaustos, mas agudamente cientes um do outro no espaço íntimo da área de convivência de Ethan. O indicador de alma gêmea continuava seu pulso constante. Uma representação visual da conexão que ambos sentiam crescer mais forte a cada hora. Seu ombro, Ethan disse, notando como Síria fazia uma careta quando se movia. Você se feriu na luta! É menor, ela assegurou, embora não resistisse quando ele examinou gentilmente o hematoma se formando em sua pele verde.
Seu toque demorou-se. A respiração de Síria prendeu. Seus olhos turquesa escurecendo enquanto observava seu rosto. Ethan, ela disse suavemente. Sua voz assumindo uma qualidade rouca que enviou calor através dele. Há algo que você deve saber sobre a fisiologia dele, né? O que é isso? Ele perguntou, sua voz igualmente baixa. Quando o indicador de alma gêmea ativa, ele desencadeia certas respostas em nossos corpos. Aumento de sensibilidade, produção aumentada de feromônios, instintos de ligação acelerados. A mão de Ethan parou em seu ombro. Você está dizendo que seu dispositivo está drogando você para me querer. No som como sinos de prata. Não. Esse está simplificando o que já está lá. O potencial, a compatibilidade, o desejo. O olhar de Ethan caiu para seus lábios, que eram de um tom mais escuro de verde do que sua pele. Quase teal. Ele perguntou, sua voz áspera com uma emoção que ele não estava pronto para nomear. Desejos. Em resposta, Síria fechou a distância entre eles, pressionando seus lábios contra os dele em um beijo que começou tímido, mas rapidamente se transformou em algo mais urgente. Seus lábios eram macios e quentes, com uma leve doçura que lembrava Ethan de mel. Ele respondeu imediatamente, uma mão movendo-se para segurar a parte de trás de sua cabeça, os dedos se entrelaçando em seu cabelo sedoso. O indicador de alma gêmea pulsou mais forte. Sua luz parecia sincronizar com o ritmo acelerado de seus corações. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Os olhos de Síria estavam arregalados de admiração e um toque de choque com sua própria ousadia. Isso foi, ela começou. Sim, Ethan concordou, igualmente atordoado pela intensidade de sua conexão. Eu nunca, Síria hesitou, procurando palavras. Os elisianos são ensinados a valorizar o controle emocional, a abordar relacionamentos com consideração lógica, em vez de reação instintiva. Mas com você, comigo, Ethan, incentivou quando ela parou. Com você, eu me sinto sem amarras, ela disse, procurando as palavras certas. Como se todo o meu treinamento cuidadoso e condicionamento cultural não significassem nada diante disso. Dessa atração entre nós. A vulnerabilidade e a missão dela tocaram Ethan profundamente. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu não sei, ela confessou. É aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Eu nunca experimentei emoções tão cruas antes. A mão de Ethan subiu para acariciar sua bochecha, seu polegar traçando a curva de seu lábio inferior. Talvez seja isso que o indicador está realmente nos dizendo, que cada um de nós tem algo que o outro precisa. Você traz ordem ao meu caos, e você traz fogo à minha disciplina. Síria terminou, seus olhos escurecendo ainda mais enquanto ela se inclinava em seu toque. Você me faz sentir viva de maneiras que eu nunca soube que eram possíveis. Seus lábios se encontraram novamente, mas urgentemente desta vez. Mãos explorando com crescente ousadia. O pulso do indicador de alma gêmea acelerou, combinando com o ritmo de seus corações acelerados, enquanto descobriam os corpos um do outro, semelhantes em forma, mas deliciosamente diferentes em detalhes. O que se seguiu foi uma dança de descoberta, de aprender e ensinar, de limites cruzados e novos territórios reivindicados. As fisiologias elisiana e humana provaram ser notavelmente compatíveis, guiadas pelo instinto e pela afirmação silenciosa do indicador. Sua união foi tanto terna quanto feroz, controlada e abandonada.
Um equilíbrio perfeito de suas naturezas contrastantes. Depois, eles ficaram entrelaçados, o brilho azul do indicador de alma gêmea, lançando suaves sobre suas formas entrelaçadas. Ethan traçou padrões preguiçosos na pele verde de Síria, maravilhando-se com sua textura sedosa e a forma como parecia brilhar ligeiramente na luz tênue. Então ele disse, quebrando o silêncio confortável, em uma escala de 1 a incidente diplomático, quanta encrenca estão? Síria riu, o som vibrando contra seu peito onde sua cabeça repousava. Tecnicamente, as relações interespécies caem sob minha alçada diplomática, então eu poderia argumentar que estamos simplesmente fortalecendo os laços. É isso que estamos chamando. É isso que estamos chamando? Ethan provocou, ecoando sua pergunta anterior. O que você chamaria? Ela perguntou de repente séria, enquanto se apoiava para olhar em seus olhos. Ethan considerou a pergunta. Ciente de seu peso, eu chamaria agora. O indicador de alma gêmea pulsou em concordância, sua luz firme e verdadeira entre eles. Meu povo ficará chocado, Síria disse, seus dedos traçando as cicatrizes em seu rosto com reverência gentil. Um vínculo humano elisiano é sem precedentes. Os humanos têm um ditado, Ethan respondeu, segurando sua mão e pressionando um beijo em sua palma. As melhores tradições foram uma vez inovações. Palavras sábias para uma espécie tão jovem, Síria observou com um sorriso. Temos nossos momentos. Ethan disse, puxando-a para mais perto novamente. Estou ansioso por muitos mais momentos com você, diplomata Nivei. Incidentes diplomáticos e tudo. Enquanto eles se aproximavam do sono, ainda entrelaçados, o pulso do indicador de alma gêmea diminuiu para um ritmo constante e contente. Um farol na escuridão, guiando-os através de território desconhecido em direção a um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado, mas que ambos agora abraçavam de coração aberto.